Você está procurando uma aula completa sobre Idade Média? Então fica aqui nesse vídeo porque você vai aprender tudo o que você precisa para gabaritar a sua prova. Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Prof. Elê Lopes. Você já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder todos os conteúdos que a gente solta aqui para você toda semana? Então se inscreve aí. Coloca, ativa as notificações, porque eu tenho certeza que essas aulas vão fazer você gabaritar a prova de História e Sociologia, hein? Na aula de hoje a gente vai estudar a Idade Média. É um assunto que tem bastante recorrência em prova. A gente está falando de um período histórico bastante longo, que vai do século V até o século XV oficialmente, né? Então são 1000 anos de um monte de história, de várias civilizações. Então a gente vai focar em alguns assuntos que são os mais recorrentes em prova e que você precisa saber sim ou sim. Olha, eu costumo dizer que você não precisa apenas de dica. Aliás, você não precisa de dica para passar em prova. Você precisa de aula. Aula estruturada. E aula estruturada tem sempre aquilo que mais cai. O que você precisa saber, então, sim ou sim? Acompanha aqui comigo nos slides. Olha só, sim ou sim você precisa saber a periodização e as civilizações, pelo menos, né, mais geral, as civilizações da época. Depois você precisa saber, né, um pouquinho mais profundamente sobre a formação dos reinos germânicos e o Império Carolíngio. Precisa entender a feudalização da sociedade europeia. Precisa colocar aí as cruzadas, que é um movimento religioso e militar. E, por fim, você precisa saber sim ou sim do renascimento comercial e urbano, que marcam a fase de transição da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, esses são os tópicos que você precisa ter muito conhecimento, tá? Para poder responder a amplíssima maioria das questões. Bom, então vamos começar pelo primeiro tópico, né? A periodização da Idade Média. A gente pode dividir a Idade Média em 3 grandes períodos, tá? A chamada a Alta Idade Média, a Idade Média Central e a Baixa Idade Média. Você já deve ter ouvido falar em 2 períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Mas para as provas mais recentes, a gente vê cada vez mais os historiadores e as bancas fazendo essa divisão maior. Essa divisão maior, ela é muito conceituada também, e no Brasil tem um livro traduzido do professor Jerome Bachet, né, que chama A Civilização Ocidental, e lá ele vai tratar desses três períodos da Idade Média. Então, o primeiro período, a Alta Idade Média. O que a gente tem na Alta Idade Média, professora? Olha aqui, ó, a formação do feudalismo na Europa Ocidental. Então, essa periodização, inclusive, ela leva muito em consideração uma história eurocentrada, principalmente na Europa Ocidental, mais precisamente no centro da Europa Ocidental, né? Então, é uma periodização, é uma divisão que assume este critério. Então, tem um olhar, sim, eurocentrado, tá? Mas é também, e a gente precisa lembrar bastante, que é durante essa etapa da chamada Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, mais ou menos, em que as diversas civilizações, né, que vivem, de certa forma, no entorno do Mediterrâneo, elas têm mais contato. Então, nós estamos falando, por exemplo, da civilização latina, essa que vinha lá de Roma. A gente está falando da civilização islâmica, que começa a expandir a partir do século VIII. A gente está falando da civilização africana. Sim, meus queridos, história da África. A África é super ativa nesse momento histórico. E até mesmo da Europa Oriental, que é o Império Bizantino, tá? Então, é um momento realmente de muita agitação no Mediterrâneo e também nos territórios que circundam o Mediterrâneo, de certa forma. Aí, depois do século X, a gente tem aí, ó, a Idade Média Central. Na Idade Média Central, é um período de maior paz. Por que é um período de maior paz, professora? Porque durante a Alta Idade Média você tem um período de grande agitação, você tem uma atividade intensa
de comércio, mas, sobretudo, de disputa territorial, disputa de fronteira, disputas espirituais, no sentido das disputas religiosas, não apenas entre cristãos e islâmicos, mas dentro do próprio cristianismo, né? A perseguição, a definição do que é heresia, a perseguição do que seriam os hereges, a tentativa da Igreja Romana de se consolidar frente às outras doutrinas cristãs e tudo isso. Quando chega aqui na Idade Média Central, entre o século XI e o século XIII, a gente tem um período de maior paz, né? Há uma diminuição dos movimentos migratórios na Europa continental, digamos assim, e também há um controle maior do comércio mediterrâneo pelos árabes, né? Pelos islâmicos, a partir da conquista do norte da África, principalmente. Então, essa entre aspas, essa monopolização acaba fazendo com que as disputas sejam menores, né? É também no centro da Europa um momento de apogeu do feudalismo, e esse apogeu ele é representado nas inovações tecnológicas, que eu vou falar para vocês já já, tá bom? É o momento também das cruzadas. O que o professor Gilberto Cotrim diz que é a primeira vez que os europeus vão sair numa conquista imperialista da Europa para tentar conquistar Jerusalém. Então, cruzadas é um ponto bem importante, a gente também vai falar aqui na nossa aula. E, por fim, a gente vai ter a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é um período de desagregação do feudalismo. Tá? A gente vai ver que aquela sociedade, aquela estrutura feudal, ela não responde mais às necessidades daquela época por conta do aumento demográfico, do excedente produtivo, né? É um momento, principalmente depois das cruzadas, em que as fronteiras, entre aspas, dos feudos, elas começam a ser, digamos assim, ultrapassadas, e nos seus entornos a gente vai ver a formação dos chamados burgos, e aí então a gente vai ter o renascimento comercial urbano, que é um tópico muito importante, mas assim, muito importante da aula, é o ápice da aula, então você não vai embora antes de eu chegar no renascimento comercial urbano. E a gente vai fechar a aula, inclusive, com a crise, né? A crise do século XIV, fome, peste, guerra, de certa forma, que vão gerar aí uma situação em que a Europa vai ficar bastante restrita, e tudo aquilo que ela desenvolveu com o renascimento comercial urbano, de certa forma, vai começar a retroceder, tá? Então, essa é a nossa Idade Média. Momento print, tira o print, né? Olha quanta coisa a gente tem aqui nessa linha do tempo. Agora, meus amigos e minhas amigas, não confundam. O que, professora? Não confunda a Idade Média com o feudalismo, tá? Não pode confundir. A Idade Média é um tempo. O feudalismo, ele é um modo de organização social, política e econômica que se desenvolveu principalmente na Europa Central e que, sim, serve de critério para a organização temporal de uma história eurocentrada, que é essa que cai na sua prova? Sim, né? Então, a gente não pode confundir. Então, quando eu falo de Idade Média, a gente está falando de pelo menos 3 ou 4 grandes civilizações. Os reinos romano-germânicos, o Império Bizantino, a civilização islâmica e a civilização africana, que nesse momento, né, para efeitos de sua prova, elas estão bastante conectadas. O feudalismo é um modo, deixa eu colocar aqui, né? É um modo de produção predominante na Europa Central, como eu falei há segundos atrás, certo? Momento print. Cadê o momento print? Tira o print aqui para você não esquecer depois desse tópico, para você não confundir mais, certo? Bom, o que eu quero antes de entrar na história do feudalismo, que é o centro da nossa aula aqui, eu quero passar um pouquinho por estas civilizações aqui, por meio de mapas, meus amigos. Eu vou mostrar agora uma sequência de mapas para vocês, tá? Se prepara aí para tirar esse print, inclusive, para você depois estudar esses mapas, porque falar desse momento histórico, tendo uma visualização,
geográfica, espacial, fica muito mais fácil a gente memorizar. Então, primeira coisa que eu quero mostrar é o mapa do Império Bizantino. O Império Bizantino é esse aqui, ó, gente. É esse laranjinha aqui que vocês estão vendo. Se você lembrar, é bem aqui, ó. Deixa eu deixar a tela cheia. Bem nessa divisão aqui, entre esta parte verde e esta parte laranja, a gente tinha o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. No Império Romano do Ocidente, aqui Roma se fragmentou e formaram os reinos germânicos. Aqui, no Império Romano do Oriente, ele manteve-se unificado com Césaropapismo e desenvolveu o Império Bizantino. Você já viu a aula de Roma? Se não viu, veja, tem aqui no canal para você, tá bom? Você vai saber tudo em toda a linha do tempo certinho. Bom, então, o Império Bizantino está aqui. O que a gente tem que lembrar do Império Bizantino? A gente tem que lembrar que ele mantém, de certa forma, as estruturas políticas e econômicas do final do Império Romano, tá? Então, o Império Bizantino ele é comercial, ele tem Césaropapismo, ou seja, o imperador manda na igreja, era uma igreja cristã que se desenvolvia aqui nesse momento, certo? Houve uma tentativa, inclusive, principalmente durante o governo do imperador Justiniano, de recuperar as terras do antigo Império Romano, que aquele momento estava sendo dominada por outros povos não romanos, né? Os chamados povos bárbaros ou os povos germânicos, certo? Já vou mostrar um mapa deles também. É isso, tá? Bom, agora eu quero mostrar, deixa eu mostrar para vocês a civilização islâmica. Por que a civilização islâmica, professora? Justamente porque, olha, dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Olha que a gente tem aqui, né, a Europa Central, a Europa Oriental, o Oriente Médio, aqui, ó, né? Aqui é a Península Arábica, tá vendo meu laserzinho aí? E aqui tudo é o norte da África, né? Aqui é a Península Ibérica, tá? Então, o que acontece? Os árabes, vamos lá agora ver o mapa da expansão islâmica. Os árabes, eles estão aqui na Península Ibérica. E o que acontece com os árabes? O islamismo, ele surge a partir do século VII, aqui, ó, na Península Arábica, tá? Maomé vai juntar as tribos aqui, né? Ele foge para Medina e Yatreb, de Meca, ele é perseguido, vai para Medina, organiza uma jihad, volta, unifica as tribos da Península Arábica em torno dessa religião monoteísta, a terceira religião monoteísta do mundo, né? Bastante influenciado, inclusive, pela linguagem cristã e judaica, né? E aí, depois que ele morre, né, a partir do finalzinho do século VII, principalmente no século VIII, começa um processo de expansão islâmica aqui no norte da África e vai cruzar o Estreito de Gibraltar e vai entrar na Península Ibérica, tá? Aqui na Península Ibérica, nesse movimento de expansão, eles vão enfrentar ninguém mais e ninguém menos do que os francos que estão aqui, na chamada Batalha de Poitiers, já eu vou explicar melhor para vocês. E aí eles ficam aqui, eles são barrados aqui nessa linha verdezinha, tá vendo? E eles ficam aqui na Península Ibérica até o século XV, certo? Então, por isso que eu digo a vocês que é preciso a gente entender as civilizações de maneira integrada nesse período da Alta Idade Média, porque elas estão todas aqui, ó, né? Circulando pelo entorno do Mediterrâneo. São civilizações do Mediterrâneo, tá certo? Tudo bem? Então, você tem aqui o primeiro momento de unificação da Península Arábica, o período de expansão para o norte da África, atravessa o Estreito de Gibraltar e chega aqui na Península Ibérica, onde eles ficam.
O que acontece rapidamente aqui? É muito interessante essa história, né? A gente não vai ter um outro vídeo, tem outro vídeo para vocês se aprofundarem em relação a isso. O que eu quero que vocês entendam é assim, os árabes, olha bem para esse mapa, olha bem, ó, olha isso. Cara, eles estão dominando tudo. O professor Jacques Legoff, que é um super estudioso da Idade Média, ele diz que a civilização islâmica da Idade Média era o centro do mundo. Por quê? Porque controlava o comércio, era uma civilização extremamente rica, com desenvolvimento filosófico, científico, astronômico, de grande desenvolvimento da navegação, porque vai controlar a navegação no Mediterrâneo, vai controlar a navegação do Mar Vermelho e também aqui, ó, no Índico, tá? Garantindo aqui rotas comerciais em toda essa área. Esses caras vão brilhar até, né, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, nessa relação entre Europa cristã e o resto desse mundo mediterrâneo islâmico, o centro do mundo era islâmico. E quando eles dominam o norte da África, ocorre na África um importante, né, e profundo processo de islamização. Então, quando a gente tem hoje todos os países aqui do norte da África falam árabe, né? Quando teve a Primavera Árabe em 2011, derrubando vários ditadores aqui dessa região, né? A Primavera Árabe começou onde? Na Tunísia, que tá aqui, ó, né? No norte da África, a chamada África Branca ou a África Sudanesa, tá? E estes povos aqui, eles controlavam as rotas que vinham da costa leste e do Saara. Então, eram rotas que tinham a direção aqui para o norte da África e a partir dos portos do norte da África, as mercadorias circulavam aqui. E quem que está controlando essa circulação toda? Os árabes, certo? Então, guardem isso que é super importante. Agora a gente vai aterrissar aqui, ó, na Europa, né? Vamos dar uma aterrissada aqui na Europa. Vamos ver um mapa agora dos reinos germânicos do início da Idade Média. Ô, gente, preste atenção. De novo, a aula de Roma. Vai lá na aula de Roma, se você não viu, veja. Depois dessa aula, mas, né? Veja, não deixe de ver. Quando a gente está falando dos reinos germânicos, os reinos germânicos que são consequência do longo processo de penetração dos germânicos no território romano. Essa penetração começa no século III, né? E vai ocorrendo lentamente até que no século, principalmente final do século IV e o século V, a gente tem muitos movimentos de invasão, de saqueamento em várias cidades do território romano. Esses povos, né, que são alguns desses que vocês estão vendo aqui, como os visigodos, os suevos, os francos, os burgúndios, os trogodos, vândalos, né? Todos os saxões aqui em cima, os alâmanos aqui, todos esses povos aqui são povos, né, que não são de origem romana. Eles vão ocupando esses territórios do ex-Império Romano do Ocidente e vão tretando entre si, tá bom? Por isso que toda a Alta Idade Média, ela é muito conturbada. Então, você tem um conflito entre esses povos para ver quem ia ocupar este território aqui, tá? Então, esses são os reinos germânicos. É muito interessante que os reinos germânicos, eles são caracterizados por uma fusão entre as características dos romanos e as características dos germânicos, tá? Então, não é assim, vieram os germânicos, tiraram os romanos de cena e ocuparam o seu lugar. Isso não existe na história real. Há fusões culturais, interpenetração, síntese religiosa, síntese linguística, né? As novas instituições políticas, elas têm um pouco das características romanas e um pouco das características germânicas. Dê um exemplo, professora.
Por exemplo, essa ideia de trocar, né, terra por conquistas militares. Isso é uma coisa dos germânicos. Por outro lado, é dos romanos a ideia de que quem tem terra deixa um colono produzir nela para que ele possa garantir a sobrevivência daquele que tem a posse da terra. É o colonato, que foi instituído lá em Roma. Você lembra disso? Está na aula de Roma também. Então, essas características culturais e políticas, elas vão se fundindo e vão dando origem a esses reinos aqui. O mais importante desses reinos que você tem que saber sim ou sim, porque se cair isso, vai cair na sua prova, o Reino Franco. Dá um zoom aqui, professora, pra gente, o Reino Franco. Olha lá, ó, produção, tá aqui, ó. Esse Reino Franco é muito importante, porque é do Reino Franco que vai surgir o tal do Império Carolíngio, Carlos Martel, Pepino Breve, o grande Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano Germânico e por aí vai, certo? Então, os francos, eles conseguiram, digamos assim, ganhar nesse contexto de disputa entre os povos germânicos, eles conseguiram levar melhor. Mas tem um ponto que explica por quê. Não é só porque eles são excepcionais. Tem um momento da história dos francos que eles fazem uma coisa muito espertinha, né? O que eles fazem, professora? São os francos que vão lá na Península Ibérica, aqui, ó, na fronteira da Península Ibérica, no século VIII, quando os árabes, os muçulmanos, eles estão expandindo com seus cavalos imensos, suas espadas e sua força jihadista, é ali, em Poitiers, na cidade de Poitiers, no ano de 732, que os francos param os árabes e impedem os árabes de continuarem um processo de expansão rumo ao centro da Europa. E os francos fazem isso em nome da religião e não em nome da sua segurança, da terra, da riqueza e nem nada disso. Com isso, meus amigos e minhas amigas, isso é uma ilustração, tá, gente? Não é uma imagem real, é uma ilustração, poderia estar num videogame qualquer da vida. É uma ilustração sobre o Carlos Martel derrotando os mouros. Eles eram chamados de mouros ou mouriscos, tá? Islâmicos do norte da África que atravessaram o Estreito de Gibraltar e chegaram lá na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, tá? Então, o Carlos Martel fez isso em nome de Deus. Com isso, ele ganhou o apoio de quem? Da igreja. E agora vem aqui bem rapidinho. Quem é a igreja nesse rolê, meus amigos? A igreja nesse rolê, ela é a única instituição que sobrou do antigo Império Romano. Lembra no final do Império Romano que a igreja tornou-se, a igreja católica, a religião oficial do Império, o cristianismo, a religião oficial do Império, e inclusive o Constantino e o Teodósio foram chefes, imperadores e chefes da igreja também? Pois bem, né? Então, quando os francos atraem a igreja para perto de si, começa aí uma relação importantíssima, meus amigos, que é uma troca de legitimidades, né? É uma troca de poderes. Os francos, momento print, os francos, né? A igreja tem o poder espiritual e passa a legitimar as conquistas territoriais dos francos, certo? Garantindo aos francos essa ideia de que a guerra e a vitória deles sobre os outros povos é uma vitória de Deus. E, por outro lado, o Reino Franco, que tem o poder temporal é poder político, é poder mundano, fortalece o poder espiritual por meio da conversão religiosa. É o primeiro germânico, digamos assim, imperador, né? Imperador não, mas rei, monarca, chefe guerreiro, a se converter ao cristianismo foi Clovis, tá? Da dinastia merovíngia,
rei dos francos, ele se converte ao cristianismo. E aí, então, a gente tem uma marca fundamental da Idade Média, que é a aproximação entre o poder temporal e o poder espiritual, tá bom? Você não pode esquecer esta relação aqui. Essa relação é uma característica forte da Idade Média, tá? Bom, então, esse é um dos motivos pelos quais, né, o Reino Franco vai aumentando, ampliando as suas conquistas. Essas conquistas vão sendo legitimadas pela igreja. Tem um outro momento chave importante, que não está aqui no slide, mas você vai anotar aí, que é quando o filho do Carlos Martel, que ele era uma espécie de primeiro-ministro, ele ainda não era nem rei, tá? Mas ele estava agindo ali como primeiro-ministro, juntando a cavalaria e indo para cima dos árabes. O filho do Carlos Martel chamava Pepino. Pepino o Breve. Cara, quando parênteses aqui, né? Quando falam Pepino, eu logo imagino assim, tipo assim, Bob Esponja, sabe? Fenda do Biquíni, sei lá, Lula Molusco. E aí, né, parece um troço assim. Pepino era o nome do cara. O cara era um grande herói guerreiro germânico, tá ligado? Fartão, aqueles que andam com pele, com roupa de pele, com coisa de chifre assim, aquela imagem, né, meio de Idade Média. E ele conquista Roma. E ao conquistar Roma, a Península Itálica, ele entrega para a igreja e diz: essas são as terras que São Pedro deixou para a igreja. Ponto, mais um ponto para os francos. E não é por outro motivo que a igreja abraça o filho do Pepino Breve, o Carlos Magno. O Carlos Magno vai ser o imperador do Império Carolíngio. Olha o tamanho que ficou aquele que era o Reino Franco. Eles foram conquistando e ficou deste tamanho esse verde todo que vocês estão vendo. Lembrando que eles conquistaram também a Península Itálica, mas entregaram para a igreja, senão até isso aqui eles teriam. Lembrar também, então, aqui, lembrar também que esses povos aqui, ó, croatas, morávios, boêmios, são territórios vassalos do Império Carolíngio. Ou seja, apesar de não fazer parte do Império Carolíngio, estavam de alguma forma submetidos ao poder do Carlos Magno. Muito louco isso, né, cara? Então você vê, vem aqui comigo rapidinho agora para te analisar uma coisa. A importância que tinha essa aliança entre poder temporal e poder espiritual durante a Idade Média, tá bom? Porque a igreja, ela é a instituição fiel da balança, né? Ela é a instituição legitimadora. Só que, por outro lado, ela espera também a conversão. Então, a conversão dos reis, todos eles eram cristãos. O Carlos Magno, ele vai ser coroado pelo Papa imperador do novo Sacro Império Romano-Germânico no Natal do ano de 800. Natal! Olha que representação simbólica a gente tem dessa fusão entre o poder espiritual e o poder temporal, tá bom? Bom, Carlos, o Império Carolíngio, tem uma outra coisa que eu gostaria de lembrar que é muito importante também aqui nessa história, que é a formação da nobreza de cavalaria. Olha, nobreza não é uma coisa que tem sol, lua e nobre, sol, lua e rei, sabe? Não é assim. A nobreza enquanto classe dominante, inclusive, né, no rolê todo, ela foi criada. E ela foi criada com todos os seus privilégios nesse contexto da Alta Idade Média. E o Império Carolíngio, ele se organizou de uma maneira que ampliou a criação dessa nobreza. E por que eu estou chamando de nobreza de cavalaria? Porque há uma relação intrínseca entre ser nobre e ser cavaleiro. Não existia cavaleiro que não fosse nobre. Não existia cavaleiro plebeu, cavaleiro camponês. Não existe isso. Todo nobre é um cavaleiro, tá? Todo nobre era um cavaleiro. E por que isso, professora? Aí a gente tem que entender a origem,
né? Esse processo ele vinha já acontecendo e ele se acentua durante o Império Carolíngio. Qual que é esse processo? É a distribuição de terras por parte do rei. Existe lá na cultura germânica, existia principalmente nos francos, uma ideia que chamava-se beneficium. O beneficium e o comitatus. O que é isso? O benefício é a terra. O comitatus é uma relação de fidelidade. Então, eu te dou terra e você, em troca, concede a sua fidelidade a mim. Sacou? Então, eu te dou terra, benefício, e você fica fiel a mim, comitatus. Esta relação, com isso, o Carlos Magno imaginava o quê? Que ele teria a fidelidade dos guerreiros, dos cavaleiros, certo? São guerreiros que fazem parte lá das várias, né, formações, legiões, guerreiras que existiam no Reino Franco, desde o Reino Franco, né? Desde o Reino Franco. E aí, então, ele fala, eu te dou terra, tudo isso pertence a mim, eu sou imperador de tudo isso aqui, eu te dou uma terra e você fica fiel a mim, você não vai me trair. Entende? Essa relação é uma relação social. Ah, professora, eu já ouvi dizer que isso daí é vassalagem. Isso! Assim nasce a vassalagem. Um suzerano doa terras para um cavaleiro em troca de fidelidade. É isso, tá? E ele estimula que esse outro cavaleiro faça a mesma coisa. Pegue o seu tantão de terras recebidas e distribua para outros cavaleiros, tá? Se você for assim, ele vai ficar sem terra nenhuma. Não fica, gente, é muita terra e nem é tanto cavaleiro assim, tá? Você viu? É o imperador para a Europa quase toda, 2/3 da Europa, estava na mão do Carlos Magno, tá ligado? É muita coisa. Bom, então, e aí, o que ele dava? Essas pessoas recebiam a terra, elas tinham que receber um título de posse. Concordam? Não tem cartório. Vamos lá assinar no cartório que eu estou te doando a terra. Não existe isso. Então, o que ele dava? Para comprovar que a pessoa estava recebendo a posse da terra. O título de nobreza. Então, ele dava um pedaço de terra e um título de conde. Então, aquela terra era um condado que pertencia a um conde. Ele dava um tanto de terra para o outro, uma marca, né? E dava um título de nobreza chamada marquês. É o marquês que tem uma marca. Ao longo do tempo, esses títulos de posse da terra passaram a ser hereditários. Então, um conde deixava a terra e o título de nobreza para o seu filho. Agora, veja bem, o que eu tenho que dar em troco? Fidelidade. Essa fidelidade é como? Guerreira. Por isso que todos os nobres eram cavaleiros, certo? Então, a gente tem a formação da nobreza de cavalaria. E esses caras, né, vão ter muito poder. Por quê? Porque a posse da terra vinha acompanhada de autonomia local. Então, o cara podia cobrar imposto, o que estava recebendo a terra, né, o nobre cavaleiro. Ele podia cobrar imposto das pessoas que viviam ali. Ele podia usar todos os recursos que existiam naquela terra, né? E é claro que no começo, enquanto existia o Império Carolíngio, ele pagava tributos ao Estado e ao Império Carolíngio. Inclusive, tinha um cara chamado Missi Dominici, né, que passava meio que nos feudos para fiscalizar, para ver se estava tudo bem, para recolher os impostos e por aí vai, tá? Só que na prática, coloca isso numa escala temporal de 100 anos, né, ou mais. Isso vai gerar na prática momento, né, momento print. Vai gerar uma descentralização política e territorial. Porque aqui eu tenho um rei, mas ele está distribuindo as suas terras. E para essas pessoas que, por sua vez, também estão distribuindo terras. Então, vocês conseguem perceber que esse desenho,
é um desenho de uma descentralização, não é? E aí a formação da nobreza. Isso aqui é o processo, é o início de um processo que vai dar lá no feudalismo. Tá bom? Tudo bem? E essa descentralização, ela vai ficar mais forte ainda, ela vai ser muito acentuada quando Carlos Magno vai morrer, vai deixar todo o império carolíngio para o seu filho, chamado Luís o Piedoso. Luís o Piedoso, ele não tem a mesma capacidade administrativa, de liderança, capacidade política de seu pai. E aí, então, ele faz um Tratado de Verdun. Tratado, momento print, deixa eu colocar aqui, vou escrever para vocês aqui, ó, Tratado de Verdun. Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun vai dividir o império em 3 partes. Primeira parte para Carlos o Calvo, segunda parte para o Lotário e terceira parte para o Luís o Germânico, tá? Então, o grande império carolíngio se divide em 3 partes. Cada um desses novos imperadores, eles também foram fazendo as mesmas relações de vassalagem, então o processo de descentralização continuou existindo. Lotário morre, vai ter uma briga fenomenal entre Luís o Germânico e Carlos o Calvo, tá? Para ver quem ia ficar com essas terras. De certa forma, essa região vai dar origem à França séculos depois, e essa aqui vai dar origem à Alemanha séculos depois. Você vê que a treta aí entre França e Alemanha já estava instalado desde lá de trás, né? Não é coisa da Segunda Guerra, não, né? Então, tá aqui a treta entre germânicos e franceses, e os franceses super reivindicam essa história, reivindicam Carlos o Calvo, a dinastia carolíngia e por aí vai, tá? Para deixar esse cenário mais tenso ainda, meu amigo, tudo que é pior pode ser pior ainda, não é? Tudo que é descentralizado pode descentralizar mais ainda. E é o que acontece quando ali, no finalzinho, lá por volta do século IX, assim, né? Na segunda metade do século IX, começa uma nova onda de invasões. Olha só a quantidade de invasão, meu amigo, minha amiga, que a gente vê na Europa do século IX. Agora são os vikings, os hunos, né? Os húngaros, que vão sair aqui das estepes russas e do extremo leste europeu e vão aqui para a Europa Central, né? Então, é um momento... lembra da cavalaria? Lembra da fidelidade? Né? Lembra da preparação guerreira? Pois é, esse vai ser um momento muito importante para esses povos que estão aqui, esses guerreiros, esses cavaleiros da Europa, para eles se organizarem e combaterem essas ondas, né, digamos assim, migratórias. Quando a gente chega ali para o final do século IX e entra no século X, essas ondas migratórias e saqueadoras, elas já diminuíram, a gente começa a entrar numa fase de estabilização. Mas o fato é que, se eu somar a descentralização vassálica, né, que era uma forma de administrar um amplo território, e soma ao processo de invasões e de onda de invasões do século IX, a gente vai ter como resultado a ruralização da sociedade e da economia, tá? Então, a ruralização. Por que a ruralização, professora? Que era porque Você lembra da pandemia? Você estava na pandemia? Você estava vivo na pandemia? Toma, graças a Deus, né? Não quero fazer brincadeira com isso, porque isso não é brincadeira, mas o que eu quero lembrar lembra que muita gente saiu dos grandes centros e foi para o campo? Foi para o interior dos estados? Muita gente. Ou para cidades de outros estados que tinham um custo de vida menor, não é? E que podia trabalhar home office.
Então, as pessoas, houve um processo de descentralização também, durante a pandemia do século XXI. As pessoas migraram, né, para fora dos centros mais densamente populacionados, como, por exemplo, São Paulo, as grandes capitais, né? As grandes cidades. Bom, o motivo foi outro, mas o resultado é comparável a um processo de ruralização da sociedade. As pessoas saem das cidades e vão para o interior, vão para o campo buscar o quê? Segurança. Então, é um momento em que a gente vai começar a ver aquelas edificações dos grandes castelos, as grandes muralhas, que tem um fosso, né, no entorno do castelo. É isso que a gente vai começar a ver na paisagem europeia. Tem gente que tem grana e vai dar rolezinho na Europa, vai visitar castelo medieval, dessa época aqui, né, que a galera se ruralizou. E não foi só rico que se ruralizou. Tem o processo lá, lembra do colonato? Venham, campesinos, venham para dentro do meu castelo, fiquem aqui, vocês produzem um tanto de comida, ninguém vai passar fome e a gente vai ficar mais protegido. Vocês produzem comida para todo mundo e nós, que somos os guerreiros, os cavaleiros nobres, nós protegemos o castelo. Entendeu? Então, isso é ruralização. E por que a ruralização da economia também? Coisa que não aconteceu agora, mas aconteceu lá. Porque as cidades, elas vão perdendo o papel de trânsito comercial e aí a economia, ela vai ficar mais centrada na produção agrária. E como os feudos, como essas terras, elas vão se fechando em grandes muralhas, a gente vai ter uma ruralização na economia, levando essa ruralização a um nível de autossuficiência. Tá? Então, ou seja, como você tem muitas hordas, muitas guerras, muitos conflitos acontecendo fora do castelo, a gente consome o que tem no castelo. Entenderam? A gente planta cenoura, batata, inhame e come batata, cenoura e inhame. Uai, não tem milho? Quero milho. Quem que vai arriscar sair lá fora do castelo? Que esse bando de uno aí, não sei o quê, esse monte de conflito. Não vai. Você entendeu, então, o que é a ruralização? Outra coisa muito importante. Os germânicos, eles não estão nem aí com a hora do Brasil em relação a isso. Porque eles não eram comerciantes como os romanos. A economia dos povos que vão formando esses reinos germânicos ao longo de 3, 4 séculos da Alta Idade Média, eles são povos guerreiros, por um lado, saqueadores, né, no sentido de chegar num lugar, pegar tudo que eles precisam e ir embora, mas também são, quando se instalam, eles são agricultores. Então, tem uma relação muito próxima com o ambiente mais rural do que com o ambiente urbano, né? Portanto, as suas relações sociais e pessoais, elas têm uma característica mais privada do que existia na antiguidade clássica, que tinha a polis, a cidade, o senado, o coliseu. A vida na antiguidade era pública, era na rua, era no comércio, era nos jogos de entretenimento do grande coliseu, era na ágora grega, certo? Era isso. E dos germânicos? É fechada. Por quê? Porque eles se organizam por laços de parentesco, porque são mais agrários, porque vivem em guerra. Então, eles mantêm relações privadas muito mais fortes. Portanto, o espaço público e coletivo é menosprezado por estes grupos que vão liderar, né, as transformações da Alta Idade Média. Deu para entender? Olha, eu trouxe um textinho rápido para a gente ler junto. Antes, a alegria de viver estava nas ruas. Olha lá, antes. O que eu tenho antes da Idade Média? Antiguidade. Então, antes, a alegria de viver estava nas ruas e nos grandes monumentos urbanos, Coliseu. Agora se refugia nas casas e nas cabanas. Antes, com suas leis, tropas e
administradores públicos, o império se honrava em facilitar a vida pública. Qual o império? O romano. A vida pública como ideal de vida. Agora, os reinos germânicos dilui-se o culto da urbanidade em proveito da vida privada. Para os recém-chegados, os germanos, quase tudo é do domínio privado. Michel Rocher. Gente, isso é muito importante, hein? Então, essa ruralização, ela é também uma privatização do modo de vida, tá? Olha como é cara de prova isso aqui, tá bom? Bom, então, o que significa na prática, prof, para a gente sistematizar essa ruralização? Vem aqui comigo. Primeira coisa, declínio das rotas comerciais. Segunda, produção agrícola no nível da subsistência. Por que isso é importante? Porque se tiver excedente de produção, eu posso comercializar. Não tem excedente de produção, então não tem comércio sequer de produtos agrários. Concentração populacional em agrupamentos ou comunidades rurais, tá? A ruralização propriamente dito, o espaço, né? O espaço não é o urbano, é o espaço no campo, é o espaço mais retirado. Construção de castelos e moradias fortificadas, cercadas por muralhas, que é bem uma paisagem que você deve ter na cabeça aí, porque de certa forma aparece em filme, em postal, em série e por aí vai. Certo? Print? Momento print, né? Então, isso na prática você precisa levar para a prova, tá bom? Bem, e aí então a gente chega no feudalismo, meus amigos. Então você já sabe agora o que é feudalismo. Feudalismo é essa sociedade, ele é consequência de todo esse processo de descentralização, de ruralização, de diminuição das rotas comerciais, do comércio, uma vida agrária privada, cuja escala da produção é no nível da subsistência, todo mundo vivendo trancadinho, né, nos grandes castelos fortificados, com relações sociais de dependência, você me protege e eu faço comida para você, né? Então, isso é o feudalismo. E claro que eu trouxe também um texto aqui do nosso, né, digníssimo Jacques Le Goff, que é com certeza o cara mais cobrado em prova, tá? E eu trouxe um trechinho do que ele fala sobre o feudalismo, né? Ele define o seguinte: feudalismo é um sistema de organização econômico, social e política na qual uma camada de guerreiros especializados, os senhores, né, os nobres, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos de dependência, domina uma massa campesina que trabalha na terra e lhes fornece o que viver. Isso é o centro do feudalismo. Feudalismo é um modo de organização social e política baseado numa sociedade estamental, rigidamente hierarquizada, onde uma camada de guerreiros, que são os nobres cavaleiros, dominam as terras e submetem, né, os trabalhadores campesinos, que trabalham para sustentar essa camada de guerreiros. Lembra o seguinte, trabalha na terra que são os guerreiros, né, cujos guerreiros nobres têm a posse, mas os guerreiros nobres têm que proteger também esses caras, tá bom? Então, é também a sociedade estamental, embora ela seja rigidamente hierarquizada, onde cada grupo tem a sua exata função, né? Há uma relação de interdependência entre essas funções, ok? Tudo bem? E por falar em relações que constituem a principal característica do feudalismo, vamos falar delas, né? A gente tem primeiro, né, as relações de vassalagem, que a gente já está falando há um tempo, né? Veja que é uma relação entre nobres, não é entre nobres e senhores, não confunda isso também, tá? Então, olha aqui, a relação de vassalagem envolve um suzerano e um vassalo. Ambos são cavaleiros, certo? Mas também tem uma relação que é uma relação entre
servos e senhores, tá? Entre senhor feudal, que é o senhor da terra, né? E o camponês que está numa situação de servidão, tá? Então, a gente tem aqui uma relação de servidão e uma relação de vassalagem. Momento print, pode tirar o print, pode tirar comigo aqui no meio também se você quiser. Essas relações, né, elas se dão dentro dos feudos, tá? Então, por isso que a gente tem aqui o feudalismo se desenvolvendo no feudo. O feudo, ele é dividido em mansos, tá? Então, olha aqui, ó, acompanha comigo aqui nos slides. A gente tem aqui o manso senhorial, o manso servil, o manso comunal, tá? Então, os servos, eles trabalham em todos esses espaços, beleza? O feudo, ele é uma unidade de produção, viu, gente? Ele é uma unidade de produção autossuficiente. É também muito interessante porque é o lugar onde as pessoas vivem, crescem, morrem, trabalham, lucram, entre aspas, né? Exploram outros, como os senhores exploram os servos, cobram o imposto das pessoas. Então, o feudo é um lugar como se hoje em dia a gente morasse dentro de uma fábrica, tá ligado? É interessante também quando a gente faz home office, que a gente trabalha dentro de casa também, você tem essa relação que mistura os espaços, que lá no capitalismo clássico do século XIX, século XX, as coisas foram sendo separadas, a fábrica de um lado, a casa do outro, o espaço da produção, o espaço da vida privada. Aqui a gente não tem isso, né? Aqui a gente não tem essa separação, o feudo é tudo ao mesmo tempo, certo? Bom, esse feudo aqui, quando a gente chega lá na Idade Média Central, é um momento muito importante porque vai ocorrer uma série de transformações no feudalismo, uma outra página dessa história, né? Há um aperfeiçoamento das técnicas e dos instrumentos de produção. Aqui nessa imagem a gente pode ver, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui vocês veem, deixa eu aqui localizar, aqui, ó, isso é uma charrua, tá? O que é uma charrua, professora? Uma charrua é um instrumento de ferro que vai furando o terreno para poder plantar. A gente vê também o peitoral no cavalo. Olha só, o peitoral aqui no cavalo, tá vendo? Ele é uma forma de proteger um pouco o cavalo para aumentar a tração animal e conseguir puxar essa charrua. E você, não sei se você tá vendo, mas aqui, ó, na patinha do cavalo tem a ferradura também de ferro, que não existia. Isso também além de ser uma proteção para o casco do cavalo, na verdade é uma proteção na medida em que ele consegue também ampliar a sua tração animal. E aí eu consigo plantar em regiões, em áreas mais pedregosas, mais duras e que não são aquelas classe A da agricultura, entendeu? Então, com essas transformações, há uma ampliação da área agricultável. Além disso, e não menos importante, a gente tem o início da rotação de culturas, tá? Antigamente, cada campo produzia uma única coisa, então eu precisava esperar aquela única coisa passar por todo o seu ciclo produtivo. Então, a área toda produzindo milho. Eu só ia poder plantar cevada quando acabasse o milho. E então se descobre a rotação de culturas, separando campos, inclusive descobrindo a função fenomenal do pousio. Ou seja, tem momentos que é importante que a terra não produza nada para ela conseguir recuperar. É como a gente que precisa dormir, a terra também precisa ficar um tempinho ali sem, né, oferecer seus nutrientes para uma planta crescer. Isso é uma descoberta agrária e é revolucionário porque isso daí vai gerar um aumento na produção, tá? Então a gente vai ter um momento na Alta Idade Média, ali por volta da segunda metade do século XI, que além de ter uma estabilidade, uma paz maior, porque acabaram aqueles conflitos das ondas migratórias,
é o momento também que o próprio feudo começa a produzir mais. Então, tudo isso somado vai gerar uma série de consequências que a gente vai ver que o feudo vai começar a deixar de ser um lugar bom, digamos assim, um lugar que responde às necessidades daquela sociedade feudal. O feudo vai se desagregando, tá? Então, consequências desse processo. O primeiro, o excedente de produção. O segundo, crescimento populacional. O terceiro, a crescente diferenciação de funções dentro do feudo. Por quê? Porque esse excedente de produção, ele vai ser trocado. Então, vai ter gente ali que vai começar a se especializar em fazer essa troca. A gente vai chamar isso de mercador depois, né? Vai ter gente ali que vai começar a perceber que pode trocar um milho por um chapéu. E aí o filho do servo camponês vai começar a aprender a fazer chapéu para poder trocar por alguma coisa. Então não vai ter mais só camponês que fica lá trabalhando diretamente na terra, sacou? Então vai rolando uma diferenciação. Cara, eu tô falando de um processo que vai se desenvolver ao longo de 100, 200 anos. Então, não é de um dia para o outro e nem de um ano para o outro, tá? Então, você tem que colocar numa escala temporal bem longa. E o aumento de impostos passam a ser cobrados em moeda. Então, além de aumentar o imposto, o senhor feudal começa a exigir que os servos tragam moeda. Não tem excedente de produção? Ele fala, você tem aí um tomate sobrando? Então sabe o que você faz? Vai lá, vende esse tomate, pega uma moeda e eu quero pagamento em moeda. Porque como que era o pagamento até então, prof? O pagamento era ou por espécie, né? Então eu plantava lá 100 quilos de milho, dava 50 para o senhor. Ou eu ia produzir diretamente lá na terra do senhor, né? Tinha nome, esses impostos tinham nome. Então, por exemplo, talha era o nome do imposto da metade do que eu produzia ia para o senhor. Corvéia era o nome do imposto que eu pagava trabalhando na terra do senhor. Agora o senhor não quer mais isso. O senhor quer moeda. Ele quer isso também. E ele fala, ó, eu quero isso e eu quero mais imposto. Só que esse mais imposto que eu quero moeda. Entende? Isso é uma pressão sobre o servo, porque ele precisa arranjar essa moeda. E o grande problema da Europa nesse momento é que não tem tanta moeda assim, gente. Eles ficaram 1000 anos quase sem fazer comércio, tá ligado? E agora vai querer moeda de uma hora para outra, assim? É super difícil conseguir uma moeda, tá bom? Vamos somar uma coisa nesse contexto de transformações aqui. O que eu quero somar? Eu quero somar as cruzadas. Mais um capítulo nessa história. Porque com excedente de produção, com excedente populacional principalmente, a Igreja Católica convoca a cristandade para fazer uma guerra contra os árabes lá em Jerusalém, que tinham fechado, trancado a cidade sagrada de Jerusalém para a visitação cristã. Então, o Papa Urbano II convoca o Conselho de Clermont e a partir daquele conselho de bispos e arcebispos que vão voltar para suas localidades, chamar os padres locais, os senhores e vai dizer, precisamos fazer uma cruzada contra os infiéis. Essa cruzada a gente vai levar cruz, mas a gente vai levar espada, a gente vai levar cavalo, a gente vai levar força. Então, as cruzadas, elas são uma peregrinação de caráter militar e religioso para recuperar Jerusalém, a Terra Santa que estava lá sendo controlada pelos muçulmanos. No total, entre o século XI e XIV, foram 8 cruzadas oficiais, tá? Grande parte delas organizadas pela igreja ou então pela nobreza. A quarta cruzada é a chamada de Cruzada dos Comerciantes, e foram os comerciantes genoveses que organizaram, mas eles desviaram a rota,
foram para a cidade riquíssima de Constantinopla e saquearam a cidade de Constantinopla. Mas, né, para os constantinos lá, né, para os turcos, porque Constantinopla é a capital da Turquia, era naquele momento, do Império Bizantino, né, foi ruim. Para a Europa significou mais produtos ainda para estimular o quê? Estimular o comércio, tá? Guarda aí que a gente está chegando no auge da aula, que é o renascimento comercial urbano. Então, quais são os motivos das cruzadas? Vamos sistematizar? Momento print, se prepara, tá? Interesses comuns de todos os grupos sociais para solucionar a situação da miséria, da fome, a falta de terra, né, gerada pelo excedente populacional, pela superpopulação. Segunda coisa, o papado, ele quer fortalecer o poder da igreja, quer ampliar e unificar a fé cristã. Nobreza, conquistar novas terras, obter produtos para o comércio. E camponeses, eles querem demonstrar a fé e arriscar oportunidades, tá? Por que arriscar oportunidades? Porque é isso, eles não precisam de moeda para poder pagar os senhores, então eles vão arriscar, né, se aventurar para poder ter algum tipo de benefício aí, certo? E aí, então, a gente está falando mais ou menos agora, chegamos mais ou menos no século XIII, né? Então, as transformações do feudalismo, as crises, as consequências dessa transformação, as cruzadas que vão reabrindo as rotas comerciais terrestres, né? Que vão, mesmo que sejam em forma de saque, trazendo produtos para o centro da Europa. Tudo isso aqui vai estimular o renascimento comercial e urbano. O que significa o renascimento comercial e urbano, professora? Um processo, né, de transformações do centro da Europa, tá? Então, esses termos se referem ao processo de dinamização, né, da vida nas cidades e das atividades comerciais, em um contexto de esgotamento do modelo de subsistência feudal, certo? Essa é a primeira, né, característica, dinamização da vida, não mais no espaço rural, mas agora no espaço urbano. E fazendo o que nesse espaço urbano? Né? Comercializando, certo? As cruzadas contribuíram, sim, para ampliar essas rotas comerciais dentro da Europa, porque fora da Europa, eu falei no começo da aula, já existiam muitas rotas que eram comandadas pelos árabes, né? E é um processo que se acentua bastante a partir do século XIII até meados do século XIV, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês um mapa das rotas, né? E quando a gente olha para o mapa, momento print. Quando a gente olha para o mapa, a gente percebe claramente, né, essa aproximação entre as rotas e as feiras. Então aqui as verdinhas, as linhas verdes são as rotas terrestres. Aqui é uma cidade, uma região importantíssima, que é a da área comercial de Champagne, né? A gente vai ter outras áreas muito importantes, como aqui na Península Itálica, Gênova, Veneza, Florença, Leipzig, Augsburg, tá? Toda essa região aqui é a região de Colônia, tá? Tem uma outra feira muito importante aqui no norte da Europa, que é Colônia, e a gente tem aqui uma pequena feira também, né, na Medina do Campo, que é uma feira bastante dominada, inclusive, pelos árabes, tá? Então, aqui estão as rotas, e a gente vê que no entroncamento das rotas, a gente tem as feiras. E é a partir da formação das feiras, né, que a gente vai ter o desenvolvimento das cidades, né? Isso que vocês estão vendo aqui, né, atrás de mim, é uma cidade medieval. É interessante que a cidade medieval ainda ela é uma mistura arquitetônica entre um espaço urbano, né, mas é murada, cheia de muralhas, né? Aqui, ó, pórticos de proteção. Então, é bem interessante a gente observar essa transição mesmo desse espaço que vai se formando
na Baixa Idade Média. Então, a característica central da Baixa Idade Média é esse dinamismo comercial e urbano, que quando a gente olha aqui para a cidade, uma cidade medieval, a gente vê essa mistura de estruturas arquitetônicas. Isso despenca em prova, tá? E a gente vê também que nessa cidade medieval, né, a gente tem uma característica, né, um impulsionador que caracteriza essas cidades, que é a atividade econômica comercial. Se a gente compara as cidades lá da antiguidade clássica, Grécia, por exemplo, né, as cidades são políticas. Você assistiu a minha aula de Grécia, que eu expliquei bastante a relação entre polis e política no espaço urbano? Pois é, olha que importante aquela aula, se você não viu, veja, né? Há muitas perguntas que vão, como que as cidades renasceram? Esse dinamismo repete o que foram as cidades da antiguidade? Não, ela é absolutamente inovadora. Por quê? Porque ela tem muro, ela é cercada de muro por todos os lados? Não, mas porque a atividade impulsionadora que caracteriza a vida naquele espaço é a produção, é o comércio, tá? Tem que lembrar que é produção também, hein? Porque a gente tem os artesãos, vai ter o desenvolvimento das corporações de ofício e por aí vai. Então, olha só, print agora. Cidades medievais não eram uma continuidade das cidades da antiguidade por conta da função, né? Então, a função da cidade antiga, ela é política e a função da cidade medieval é econômica, tá? São formações tipicamente do período medieval, por isso que a gente vê essas muralhas, tá bom? Tem uma função essencialmente econômica. Nessa função econômica tem relevância a produção por conta das corporações de ofício e, nesse sentido, o papel dos artesãos, tá? É muito interessante também a gente lembrar que essas cidades aqui, elas não nasceram livres, porque como tudo era uma distribuição de feudo, mas o feudo não tinha um portãozinho que falava, aqui começa meu feudo, aqui termina meu feudo. Então, você não tem claro se essa cidade aqui, se ela tá ou não dentro de um feudo. O que o senhor feudal vai dizer? É claro que está no meu feudo. Portanto, tudo que for produzido e comercializado aqui, eu quero imposto, né? E aí, um outro senhor feudal pode dizer a mesma coisa. E o burguês, que está morando aqui no burgo, que é o nome como, né, é o nome que a gente usa para definir essa cidade medieval aqui, ele vai falar, cara, não é de um nem de outro. A gente foi formando esse rolê aqui. E aí, então, a gente vai ter um verdadeiro movimento dos burgueses, digamos assim, contra os senhores feudais para conseguir a liberdade e autonomia dessas cidades, tá? Então, eles vão recorrer aos antiquíssimos reis, a algumas alianças com alguns nobres para conseguir as chamadas cartas de franquia. O que era uma carta de franquia, professora? Tá aqui, ó. Vamos definir carta de franquia, momento print, né? Carta de franquia emitida por um nobre em troca de um pagamento de grande monta de moedas. Esse documento garantia autonomia administrativa e judiciária dentro do burgo. Para conseguir a carta de franquia, os burgueses fizeram o movimento comunal, movimento organizado por burgueses para conquistar a autonomia e independência da cidade e livrar-se do senhor feudal. Ok? Tudo bem? Claro que esse burguês não é o mesmo burguês da Revolução Francesa, nem de perto, nem de longe, tá bom? E o burguês aqui, essa palavra burguês, está relacionado com o morador do burgo. Poderia chamar ele de comuna, tá? Já que alguns historiadores chamam o burgo de comuna. Então, se você ouvir, por isso que chama movimento comunal, porque ali você tem uma organização comunitária,
né, da atividade produtiva. E por falar nisso, né, em grupos comunitários que organizam a atividade econômica, produtiva e comercial das cidades medievais, a gente tem que lembrar das instituições, né, que organizavam esse espaço, esse novo espaço urbano. Quais instituições nós temos, professora? As guildas e as corporações de ofício. As guildas, elas são associações de mercadores, tá? Associações de mercadores. Por quê? Porque os mercadores, eles controlavam a atividade do comércio naquela área. Então, não existia livre comércio. O que os comuna ou os burgueses querem é uma autonomia em relação ao senhor feudal. Mas eles querem controlar o seu espaço. Primeiro, por uma questão de segurança. Segundo, por uma questão de competição que já começava a rolar naquele cenário, certo? E as corporações de ofício são associações de artesãos, os donos das oficinas, as manufaturas, muitos tipos de manufaturas, cara. Tinha manufatura pequenininha, que era a mulher com a máquina de costura dela, o artesão costurando na mão o chapéu, o sapato, a roupa. Tinha uma oficina um pouquinho maior, que já juntava uma família mais extensa, e algumas oficinas que até, né, recebiam os aprendizes, né? Então, tinham os mestres de ofício e os aprendizes. E assim é que se aprendiam as funções dessa nova economia que vai se formando nesse cenário, certo? Então, as guildas e as corporações de ofício são instituições, né, que expressam tanto esse movimento comunal como essa nova dinâmica, né, social e econômica desses espaços. Por que não é uma dinâmica política, professora? Porque você vai ver lá na aula de História Moderna comigo, espero que você acompanhe o canal. Aliás, você já se inscreveu? Já sei, porque é a aula, né? Você viu que aqui não é lugar só de dica, não. Aqui é lugar de aula estruturada, né? Pra você gabaritar. E aí, a gente vai ver que quem vai organizar politicamente, centralizar o poder aqui vai ser o rei. E aí a gente vai ter a formação dos estados modernos nacionais. Então, é tema da aula de História Moderna, tá bom? Bom, aí tava tudo lá crescendo, belezinha, papapá, e aí veio a crise do século XIV. Professora, qual é dessa crise? A primeira coisa dessa crise é a fome. Fome por dois motivos. Primeiro, porque nesse processo você tem uma desagregação do mundo rural. Não é que todo mundo foi para a cidade, tá? Longe disso. Mas você tem um enfoque que vai estar cada vez mais, né, direcionado para esse espaço e para essa atividade econômica. E o campo, num primeiro momento, meio que se, né, desorganiza. Segundo, péssimas colheitas, um momento climático de meados do século XIV, você tem ali uns 20 anos com vários ciclos de eventos climáticos extremos, tá? E isso atrapalha demais a produção, dado que você não tem tecnologia para, por exemplo, para conservar esses produtos, tá? Segunda coisa, e mais talvez terrível aqui, é a peste. A peste bubônica ou a peste negra é uma doença bacteriana, né, que vem dos navios, porque é uma doença transmitida pelo piolho que fica no rato, né, o piolho do rato. Então, as embarcações com muito rato, muito piolho, e aí o piolho mordia as pessoas e pegava bactéria e isso ia espalhando. Ninguém sabia direito como que era, usava-se máscara, achava que era no ar, né? Interpretava-se como um castigo divino. O fato é que eu vou mostrar já o mapa da peste para vocês, tá? E por fim, esse cenário vai levar a vários conflitos, tá? A gente já viu um conflito lá do movimento comunal, dos comuna contra os senhores feudais.
mas vai também ter uma disputa de senhor feudal com senhor feudal, porque nós vamos estar num momento de reorganização do poder político e alguns senhores quererão botar uma coroa na cabeça, mas muitos vão reivindicar a legitimidade do trono. Um grande exemplo desse conflito é a Guerra dos 100 Anos, que é a guerra, o fruto dessa guerra é a disputa pelo trono e pela coroa francesa, né, entre famílias da região onde hoje é França e da região onde hoje é Inglaterra. Não tem essas fronteiras, essas famílias todas se casaram, se misturaram, então estava muito difícil definir quem tinha, né, o poder de cobrar imposto, de liderar um exército, de construir um exército, sobrepor sobre os outros senhores, de definir fronteiras. Outro tipo de guerra também eram as chamadas jacqueries, né? Principalmente na França, mas também na Inglaterra, várias revoltas campesinas contra os seus senhores. É uma onda de revoltas espontaneístas e muito violentas, impulsionadas pelos camponeses que não tinham a proteção do senhor. Lembra, eu falei no começo da aula, que, bom, beleza, o servo está lá na terra trabalhando, mas o senhor tem que fazer o quê? Protegê-lo. E nesse cenário, cadê a proteção? O senhor feudal não consegue, quer nem saber, tá lutando lá por causa da coroa, tá se lascando para fome, para peste, né, que os camponeses estão passando. Então os camponeses se revoltam mesmo. Existem inúmeras ilustrações, né, representando essas guerras deste século XIV. Eu até trouxe aqui para vocês duas imagens. A primeira, momento print, né? É aqui, ó, esse é o mapa da peste. Então, a gente tem aqui a peste bubônica na Europa. Deixa eu pegar o laser. A peste bubônica na Europa, tá vendo? Então, ela começa aqui, né? Vendo? Aqui, Oriente Médio, chega aqui nas ilhas do Mediterrâneo, depois meados do século XIV, depois fim aqui, ó, de meados do século XIV. Aqui você tem em Varsóvia, aqui, né, na Polônia, nessa região do norte da Europa, uma quantidade menor. Então, quanto mais longe das regiões portuárias, menos peste ocorreu, tá? Então, mais peste, ela vai se expandindo, vai se interiorizando. Norte da África também, tá? Então, todo mundo Mediterrâneo, mas mais para o interior vai diminuindo a disseminação da peste. A peste, ela como não era conhecida, né? E como tinha você não tem políticas sanitárias nessa época, então você realmente tem uma devastação muito grande. Dizem alguns historiadores, demógrafos, que 1/3 da Europa morreu na somatória da peste, da guerra e da fome, tá bom? E aqui uma ilustração, olha só, né? Uma ilustração das revoltas campesinas, né? Bastante, de certa forma, bastante violentas aqui, né? Ao mostrar aqui as pessoas sendo jogadas no rio, você tem os cavaleiros, mas também tem os campesinos, tá certo? Bom, e aí, claro que o século XIV, ele é um século que se opõe, de certa maneira, àquela onda, aquele dinamismo comercial e urbano do século XIII. Então, o século XIV, ele se encerra, assim, na história da Europa, como um século uma Europa em decadência. A gente vai ver que, no século XIV, 1300 e pouco, quando a gente chega ali no século XV, né, as guerras entre coroas, elas continuam, mas, por outro lado, a galera aqui da Península Ibérica vai tentar encontrar novas rotas comerciais. E aí o século XV vai ser o momento do início das grandes navegações portuguesas, né? A conquista do Atlântico, o deslocamento da rota do Mediterrâneo para o Atlântico. Então, o século XIV, se ele estava em decadência de certa forma, foi um retrocesso em relação ao XIII,
O 15, a gente vai ver uma reorganização desse mundo e uma expansão do mundo europeu cristão, tá? Mas isso é assunto da aula de História Moderna, de formação dos Estados modernos. Tranquilo, meus queridos? A aula foi mais longa hoje mesmo. Espero que você tenha conseguido assistir toda essa aula, porque eu tenho certeza absoluta que o assunto que eu trouxe aqui vai permitir você responder qualquer questão que tiver lá na prova, tá? Agradeço muito a sua presença aqui no nosso canal, né? Se inscreve, ativa o sininho, toda semana vídeos, no plural, novos para vocês, para que você forme o seu repertório cultural, né? Porque você sabe que aqui no canal da Prof. Alê, Humanidades é para a gente ir além do possível, conquistar a nossa vaga, por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, não é, e nós estamos aqui para garantir isso junto com você, tá bom? Ó, grande beijo, se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Te vejo na próxima aula. Tchau!